Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast do Clube dos Produtores. Hoje, número 36, se eu não estou enganado, manejo do ciclo de proteção de pintinhos. Esse é um tema novo, um tema que eu nunca, não lembro de ter falado ele várias vezes. Eu quero falar sobre ele hoje, principalmente porque nasceu uns pintinhos meus e me despertou por ser essa combinação de ter nascido pintinho, que nessa época não é uma época que eu costumo ter pintinho, e eu tinha até esquecido da chocadeira, e o tempo está bem frio, né? Inclusive aqui onde eu tô, na serra, está um pouquinho frio durante a madrugada e agora pela manhã também. Talvez você tenha visto a gente aí nesses dias com duas camisas às vezes. Então eu queria falar sobre isso. Entenda, principalmente você que tem tido problema com a fase inicial, que o círculo de proteção tem a função de manter os pintinhos em um local determinado aquecido. Vou repetir. O círculo de proteção tem a função de deixar os pintinhos num local determinado, aí eu vou acrescentar ilimitado, com controle de temperatura. Esquece esse negócio de pintinho, o círculo de proteção é para não ficar encostado pelos cantos, nada disso. Você limita a sua área de atuação, você reduz sua área de atuação para você ter um poder maior da sua fonte de calor. O ciclo de proteção, a função dele é essa. É manter um local aquecido. Se você cria dentro de um galpão, se você deixa os pintinhos soltos, eles têm a tendência de explorar. Um vai para um canto, outro vai para outro, um vai para o lado, outro vai para o outro. Vai chegando no final do dia, vai escurecendo. Se eles não começarem a se agrupar, eles vão parar ali onde eles estão, seja num canto, seja em outro, seja no meio, seja onde tiver 2, 3, 4, 5, eles param por ali e pronto, já era. Quando você tem um círculo de proteção, você limita essas visitas, né? E você tem 2 ou 3 opções aí de você ter um círculo de proteção ativo, que você não é um estático, né? Que você movimenta. Vamos para o entendimento disso aí. Você já entendeu que o círculo de proteção é para manter o aquecimento ali numa área específica. Legal. Se você tem uma fonte de calor boa ou mais de uma fonte de calor, você pode ter um ciclo de proteção grande ou até folgado, vamos dizer assim, onde você consegue colocar sua fonte de calor ali, seja 1, 2, 3, 4, seja quantas forem, e aquece toda a área do círculo de proteção. O meio e a ponta dos círculos tem praticamente a mesma temperatura. Variação de meio grau ou de 1 grau no máximo. Então você tem uma fonte de calor no meio que atinge toda o círculo de proteção, ou você tem várias fontes de calor que vai manter toda essa área do ciclo aquecida. E aí você coloca os pintinhos dentro. Qual é a visualização que você terá se tiver tudo aquecido? Os pintinhos estão sempre em movimentação. Eles não estão preocupados em ficar agarrados um no outro. Eles não estão preocupados em ficar debaixo da fonte de calor. Eles estão subindo, descendo, às vezes bebendo água, às vezes dormindo, às vezes comendo, mas sempre em uma movimentação.
ciscando, já aprendendo ali a entender o que é que tem debaixo ali do piso. Visualmente, essa é a comprovação que a temperatura está igual e agradável. Tecnicamente, compra um termômetro de parede, bota no chão. O ideal é que isso seja feito testes antes dos pintinhos, né? Mas bota no chão, espera uns 5 minutos, deixa estabilizar, vê qual é a temperatura. Faz isso embaixo da fonte de calor e vai afastando para as pontas, né? Para o diâmetro do círculo, e vai medindo a temperatura. Na teoria, quanto mais você vai se afastando, a temperatura vai diminuindo. Se essa diminuição não é muito drástica, 1 grau, meio grau, 1,5 grau, dentro de parâmetros, tá tranquilo, beleza. Ah, Sandro, minha fonte de calor que eu tenho é boa, é potente, mas quando chega em um momento do ciclo de proteção, eu não consigo mais manter o calor, desceu 5 graus, desceu 6 graus. E aí é que você vai dar seu jogo de cintura. Você tem duas opções. Ou você coloca mais fontes de calor, ou uma fonte de calor alternativa durante um determinado período, que é você ter um ciclo de proteção com uma fonte de calor profissional no meio, por exemplo, a gás, que aquece bem. Mas eu tenho muito pintinho, o ciclo de proteção tem que ser grande. E quando chega assim uns 40 centímetros, para fechar o círculo, cai 5, 6 graus. Você pode colocar lâmpadas menores aí pelas laterais, que complemente, não necessariamente seja uma fonte de calor que vá aquecer exclusivamente, mas que complemente aquele centro ali. Você pode fazer isso de maneira rápida, fácil, pelo menos durante um pequeno período. Ou você, e aí vem a manutenção, você reduz o tamanho da sua fonte de calor logo no início do processo. Pintinho até 5 dias, a movimentação dele é um pouco menor, né? Movimenta para comer, dorme, movimenta para beber água, cisca um pouquinho ali parado, dorme. Então tem muito disso. Então você deixa um ciclo de proteção menor, acompanha essa movimentação, não tem nenhum se apertando. Agora sim eu tenho uma temperatura igual, porque não adianta reduzir e continuar com o problema. Então agora eu tenho uma temperatura muito parecida do centro para as pontas. Eu passo 2, 3 dias, vejo o desenvolvimento do animal, aumento um pouquinho o círculo. 5, 6, 7 dias, aumento mais um pouco o círculo. Movimentação ok, não tem ninguém indo para os cantos, aumenta o círculo. E aí você vai 12, 22 dias. Estou falando exclusivamente uma técnica de manejo para quem está numa época fria. Não tem necessidade de toda vez que você comprar pintinho fazer isso. Mas numa época fria, que a fonte de calor no momento não está dando conta. Certo? E aí você faz esse manejo de círculo de proteção. Eu, por exemplo, nem uso círculo de proteção. Não tem uma obrigatoriedade de você usar círculo de proteção. Se você tem uma fonte de calor que consegue atingir todos os espaços do seu pinteiro, mesmo ele sendo quadrado, não tem problema. Talvez você não precise nem usar círculo de proteção. O círculo de proteção é exatamente isso. Quando a gente constrói um pinteiro, a gente constrói ele pensando no animal na idade de 30, 35, 40 dias. E quando você coloca o pintinho 1 até 5 dias, parece que é uma enormidade de tamanho. Às vezes você quer colocar até mais do que devia. E aí você sofre quando o seu pintinho estiver lá com a partir de 20 dias. Certo? Mas você mantendo aquele local aquecido em todos os ambientes, vamos dizer assim, você vai ter um controle legal aí
você não vai precisar obrigatoriamente estar usando o ciclo de proteção. O ciclo de proteção é uma ajuda bastante importante nesse processo. Em relação aos cantos, os animais, seja ele pintinho ou adulto, ele tem a tendência de procurar um canto quando ele se sente ameaçado, quando ele se sente estressado. Então, um canto pode ser, inclusive, não existe canto em círculo, mas pode ser, inclusive, dentro do círculo de proteção. Se você tem uma circulação de ar fria por baixo, se você tem uma fonte de calor que não aquece, eles vão se encostar em algum lugar e um amontoar no outro. É uma tendência para isso. Até dentro do círculo de proteção que não tem canto. E quando isso acontece num local quadrado, aquele primeiro, segundo, terceiro que chega é imprensado nesse canto e não tem saída nem para um lado nem para o outro. O círculo de proteção facilita isso. Mas, em compensação, se eles se encostarem no lugar da parede que é reto, também vai facilitar. Então, se você der azar desse encontro sem um canto, o animal sair para a direita ou para a esquerda fica mais difícil. E aí entra naquele ciclo, naquele conceito que eu falo de ciclo da morte, ciclo da vida. A gente tem uma aula sobre isso lá na comunidade. Eu peço que vocês que ainda não tiveram a oportunidade de assistir essa aula, a gente tem um módulo na comunidade de fase inicial, que vocês podem ir lá e assistir a aula e entender o que é ciclo da morte, o que é ciclo da vida. Ok? Então, bastante cuidado nesse período agora. Acredito que está muita gente com a temperatura mais baixa. E se for adquirir pintinho nesse período, não tem nada errado com isso. É só manter uma estrutura adequada para isso. Eu não tenho uma estrutura ainda adequada para pintinho nessa época, então eu faço todo o processo durante o ano de venda de um número mais elevado de aves, de busca aí de novos clientes, para nessa época eu trabalhar só com chocadeira. E nasci de chocadeira agora e eu não tinha terminado, realmente eu me esqueci, com todo esse envolvimento aí de novas atividades, realmente me esqueci de terminar ali a parte elétrica do pinteiro. E aí não coincidiu. E como eu tenho aí uma sequência de podcasts para gravar essa semana, ou eu chamo um eletricista, ou eu mesmo faço. Como eu gosto de botar a mão nessas coisas mais simples, não que a energia seja simples. No ponto onde a energia tá simples. Então, é só fazer a emenda dos fios e ter logo. Que a parte mais grosseira o eletricista já fez. Mais técnica, né? Mais grosseira não, mais técnica o eletricista já fez. Então, não tem necessidade de pagar uma diária para ele emendar 2 fios. Então, como eu estou aí preso em alguns podcasts, vai demorar ainda uns 3, 4 dias para eu fazer lá. Ok? Então, atenção nessa fase. Atenção porque o seu futuro depende de uma fase boa, de uma aclimação legal. Ok? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. E você que está nas plataformas de podcast, está no Deezer, Anchor, Spotify, você que está no YouTube, links na descrição para você entrar no Clube dos Produtores. Um grande abraço.